um jovem do 10º ano, e pela oportunidade de passar tempo vendo seus amigos jogarem depois. Kyle estacionava seu veículo no estacionamento para estudantes do 2º ano, localizado ao lado da loja de segunda mão da escola. Essa loja era uma iniciativa de arrecadação de fundos pouco convencional, onde roupas e itens de casa doados eram vendidos com o objetivo de financiar o transporte escolar e as atividades esportivas. Para acessar o porta-malas, Kyle deslizou entre os bancos da 2ª fileira e subiu sobre a 3ª fileira. Além disso, um pneu sobressalente que estava colocado entre os bancos da 2ª fileira impedia que o banco traseiro se encaixasse corretamente em seu suporte. O peso total do banco, de aproximadamente 80 libras, pressionava com força o peito de Kyle contra o vidro traseiro. Além disso, uma lesão espinhal precoce o deixara com limitações físicas que complicavam ainda mais sua capacidade de se libertar. A situação era desesperadora. Kyle tentou usar as pernas para empurrar o banco para cima e se libertar, mas o esforço era inútil. A comunicação com o operador foi complicada porque o telefone não estava perto de seu rosto, dificultando a resposta a perguntas diretamente. Durante 3 minutos angustiantes, a chamada continuou com momentos de confusão e desconexão. Frases como "Onde você está?" e "Você pode me ouvir?" se repetiam, mas Kyle não conseguia responder eficazmente devido à sua capacidade limitada de respirar. Finalmente, a chamada foi interrompida, deixando Kyle com a esperança de que os operadores tivessem informações suficientes para enviar ajuda. Até então, Kyle estava preso nessa posição mortal há mais de 5 minutos. Respirar sem expandir o peito é incrivelmente difícil, e o pouco oxigênio que conseguia inalar não era suficiente para mantê-lo vivo por muito tempo. Kyle sabia que sua situação era crítica. O estacionamento estava deserto e seu veículo estava estacionado de ré, tornando impossível que alguém visse seu corpo preso à distância. Não havia sirenes no horizonte e a ajuda parecia estar muito longe. Às 15h35, após mais de 20 minutos preso, Kyle conseguiu fazer uma segunda chamada para o 911 usando a Siri. Desta vez, com respirações ofegantes, conseguiu fornecer mais detalhes sobre sua localização, incluindo a marca, o modelo e a cor de sua van. Kyle Plush estava preso em uma situação crítica, lutando por sua vida, enquanto fazia tudo o que podia para ser ouvido. No entanto, Kyle não conseguia ouvir se alguém do outro lado da linha estava respondendo, então só pôde ter fé de que a ajuda estava a caminho. O que Kyle não sabia era que o sistema ao qual havia confiado sua vida estava repleto de problemas. No centro de chamadas de emergência de Cincinnati, Ohio, as coisas não estavam funcionando como deveriam devido a uma série de complicações recentes. Por causa de obras de construção, o centro havia sido temporariamente transferido para outra localização, dificultando a audição clara das chamadas. Além disso, o sistema CAD, o software de despacho assistido por computador usado para enviar informações aos serviços de polícia e bombeiros, estava falhando constantemente, congelando durante a entrada de dados. Esse sistema era crucial para que os serviços de emergência recebessem as informações necessárias e pudessem agir rapidamente. Mas, neste caso, as falhas estavam atrasando todo o processo. A chamada de Kyle foi atendida por Stephanie McGee às 15h14 do dia 10 de abril de 2018. No entanto, desde o início da conversa, Stephanie teve problemas para entender o que o interlocutor dizia. A chamada começou com uma mensagem automatizada que sobrepunha a voz de Kyle, dificultando ainda mais a comunicação. A Stephanie parecia que era uma mulher idosa quem pedia ajuda, dizendo que estava presa em seu carro no estacionamento de uma escola. Embora tenha feito várias perguntas para obter mais detalhes, não conseguiu ouvir respostas claras e, devido à confusão, não compreendeu a gravidade da situação. Após cerca de 3 minutos de comunicação difícil, a chamada foi desconectada. Stephanie tentou retornar a chamada, mas chegou à caixa de mensagens de um jovem chamado Kyle. Nesse momento, surgiu a dúvida se a chamada havia sido uma brincadeira. Mas os dados de localização mostravam que o telefone estava na Seven Hills High School. Apesar dessa informação, inexplicavelmente,
Stephanie esperou mais 4 minutos antes de inserir os detalhes no sistema CAD. Esse atraso foi um erro crucial que atrasou ainda mais a chegada da ajuda que Kyle desesperadamente precisava. Quando finalmente inseriu as informações, Stephanie classificou a chamada como problema desconhecido em vez de resgate, o que teria ativado tanto a polícia quanto os bombeiros. Essa decisão foi o primeiro grande erro. A descrição inserida indicava que uma mulher estava presa dentro de seu veículo no estacionamento da escola, mas não incluiu detalhes importantes, como os gritos de socorro de Kyle ou o fato de que ele havia mencionado repetidamente que estava prestes a morrer. Embora 2 colegas mais tenham ouvido a chamada e escutado Kyle dizer "ajudem-me, vou morrer", essa informação vital não chegou aos oficiais no local. Os oficiais Osborne e Brasil foram enviados ao local às 15h21, 7 minutos após a chamada inicial. Até então, Kyle já estava preso há pelo menos 15 minutos em uma posição que comprometia gravemente sua capacidade de respirar. Os oficiais, que pensavam que se tratava de uma mulher com as portas de seu carro travadas ou uma situação menor, chegaram ao local às 15h26 e começaram a procurar o veículo no estacionamento da loja de segunda mão da escola. Com suas câmeras corporais ligadas, percorreram lentamente a área, mas não saíram de suas patrulhas em nenhum momento. Eles não estavam cientes da urgência da situação e, ao não encontrar nada fora do comum, assumiram que o problema já havia sido resolvido. Enquanto isso, Kyle continuava preso, lutando para respirar, e às 15h35, após mais de 20 minutos naquela posição mortal, usou novamente o comando de voz da Siri para chamar o 911. Desta vez, Amber Smith atendeu a chamada. Amber ouviu alguém pedindo ajuda do estacionamento da Seven Hills, mas, assim como na primeira chamada, os detalhes não chegaram aos oficiais no local. Kyle estava à beira da desesperação, repetindo que iria morrer se a ajuda não chegasse logo. Os oficiais encerraram a chamada às 15h37. Acreditando que havia sido uma brincadeira ou um problema menor resolvido. No entanto, para Kyle, o tempo estava se esgotando rapidamente. Ele havia feito tudo o que era humanamente possível para se salvar, mas o sistema destinado a protegê-lo falhou em todos os níveis. Amber Smith, a operadora que atendeu a segunda chamada de Kyle Plush, teve dificuldades para ouvir o jovem devido ao baixo volume. Em uma decisão inexplicável, ativou a função TI, projetada para pessoas com deficiência auditiva, o que reduziu o volume da chamada em 75%. Amber estava ciente desse efeito, mas ainda assim marcou a chamada como silenciosa, apesar de ter claramente ouvido Kyle pedir ajuda no início. Durante os 3 minutos que teve Kyle na linha, mal conseguiu captar o que ele dizia com sua voz fraca. Finalmente decidiu desconectar a chamada enquanto ouvia Kyle dizer "Hey Siri", repetidamente, um último esforço desesperado para conseguir ajuda. Apesar de a chamada não ser silenciosa e de Kyle ter estado implorando por socorro, Amber não tomou nenhuma ação após desligar. O sistema CAD estava congelado, impedindo-a de inserir as informações diretamente. De acordo com o protocolo, ela deveria notificar um supervisor para que isso fosse feito manualmente, mas não o fez. Também não revisou a gravação da chamada para verificar o que Kyle havia dito. Os despachantes não tinham ideia de que havia havido uma segunda chamada. Enquanto isso, Kyle continuava preso, perdendo forças, enquanto os oficiais deixavam o estacionamento. Espero que você tenha gostado dessa incrível jornada. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima.